Rua Peregrino de Carvalho, um grande nome na história da Paraíba, né, que nomeia essa rua aqui que estamos até ali, perto do, aliás, perto não, né, por trás também do edifício 18 andares. E aí, ao longo dessa via, a gente vai conhecer um pouco da história desse grande revolucionário, né? Inclusive, no lado esquerdo, o lado esquerdo meu, né, vocês estão vendo que tem um imóvel azul ali, um sobrado azul. Pois é, ali é o sobrado do Peregrino de Carvalho, que é justamente a casa onde ele nasceu, né? Pertencia ao pai dele, Augusto Xavier de Carvalho. Bom, o José Peregrino Xavier de Carvalho, ele nasceu ali no dia 16 de setembro de 1798. Né? Essa região aqui era conhecida como Rua da Misericórdia, ou também Beco da Misericórdia, como a gente até vê em uma das placas que tem por aqui, justamente por conta da Igreja da Misericórdia, né, que já está bem ali no final da via. E aí o que acontece? Aqui, inclusive, no Sobrado Azul, a gente tem duas placas que fazem essa referência ao José Peregrino Xavier de Carvalho. E eu também estou acompanhando desse livro aqui, História da Paraíba, na sala de aula, né, da Terezinha de Jesus e Ramalho por Deus, certo? Que também conta em um trecho, né, conta a vida, um pouco da vida de várias personalidades paraibanas. E justamente aqui, ó, antes que eu esqueça, ó, na parte de trás tem vários grandes nomes da história da Paraíba, e o Peregrino de Carvalho também está sendo citado aqui. Ó. E aí nós temos duas placas, que aí seria, tem essa placa aqui de baixo, certo? Né, que aí vai falar um pouco sobre o Peregrino de Carvalho e sua importância, como também o tombamento. E essa placa aqui em cima da janela, né, ela foi colocada pelo clube Benjamin Constant, que, se eu não estiver enganado, esse clube funcionava aqui, na região onde hoje se encontra o shopping do Varadouro, né, na parte da Duque de Caxias. Que aí eles, nessa placa, eles vão falar, né, sobre a importância do imóvel e fizeram essa homenagem, né, para que a história não fosse se apagar. Bom, mas aí quem foi o José Peregrino Xavier de Carvalho, né? E aí o que acontece, ó? Ele era filho do doutor Augusto Xavier de Carvalho e dona Jacinta de Melo Muniz de Carvalho. Ele tinha uma aspiração para a carreira militar, né? Até porque também seu pai já foi, inclusive seu pai foi um intermédio, né, entre a coroa e o filho, né, o José Peregrino Xavier de Carvalho, porque justamente ele que fala para o filho se entregar à coroa portuguesa, né? E a rendição, tanto do José Peregrino Xavier de Carvalho e outros revolucionários, acontece na Igreja e Mosteiro de São Bento, que é justamente aqui na Avenida General Osório, né, que antigamente se chamava Rua Nova. Pois bem, e aí a gente vai ter citando o seguinte, que no ano de 1804, certo, o José Peregrino Xavier de Carvalho vira cadete na tropa de linha da Capitania da Paraíba. Em 1807, ele é promovido ao posto de alferes, certo? Bom, e aí o capitão-mor da Capitania da Paraíba fala até o seguinte: este cadete, apesar de ter pouca idade, tem muita agilidade, viveza e merecimento, e dá todas as esperanças de ser um bom oficial pela sua conduta e comportamento. Bom, além do José Peregrino Xavier de Carvalho, a gente tem uma outra figura também que vem um pouco antes dele, né, ali no século XVII, que é a figura do André Vidal Negreiros, que dá nome a uma praça que fica aqui próximo, né, bem aqui na lateral, pegando a Duque de Caxias, a gente chega no famoso ponto de 100 réis, né, que leva o nome de Praça Vidal Negreiros. O Vidal Negreiros, que foi um dos heróis da pátria, né, lutou na expulsão dos holandeses aqui da Paraíba, Pernambuco, da região Nordeste. E assim como ele, o José Peregrino Xavier de Carvalho também participou, né, adentrando na carreira militar desde cedo, certo? Ele, aos poucos, vai tendo esse contato com as ideias iluministas, né, já que ele estudou na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. E aí, aos poucos, ele vai tendo contato com pessoas que tinham essa ideia
de implantar uma república aqui no Brasil, como também uma independência, né? Já que o período colonial é marcado por várias revoltas ao longo do território, né? Na Bahia, no Pará, enfim. E aqui no Nordeste também não foi diferente. Certo? E aí, continuando sobre o Peregrino Xavier de Carvalho, nós vamos também ter a seguinte informação. Um aviso de 29 de dezembro de 1814, o Peregrino de Carvalho consegue frequentar a Universidade de Coimbra sem prejuízo de seus vencimentos. Em 28 de novembro de 1815, tem o consentimento real para frequentar os estudos de matemática da Academia Real Militar do Rio de Janeiro, mas não frequentou devido ao aviso de agosto de 1816, que declarava que a matrícula do curso estava fechada. Por isso, aguardar-se o próximo ano. E então, em 1816 é quando ele começa a ter esse contato, né, com essas ideias revolucionárias. E aí, em 1817, né, com a ajuda dos pares, né, João Ribeiro, inclusive, que é um dos grandes contribuintes para essa tentativa de revolução aqui no Brasil colonial, então se juntam José Peregrino Xavier de Carvalho, Francisco José da Silveira, Amaro Gomes Coutinho, né, e vários outros nomes importantes desse período. E no dia 6 de março, né, de 1817, Pernambuco declara independência. E no dia 13, na manhã do dia, o José Peregrino Xavier de Carvalho, com outras figuras que eu citei agora há pouco, declaram a independência da Paraíba. Em seguida, nós vamos ter também a independência do Rio Grande do Norte, ficando esses 3 estados fazendo essa contraposição à coroa portuguesa. Que, claro, teve várias resistências, vários ataques, vários conflitos. E muito sangue também foi derramado nesse período. Bom, a história de José Peregrino Xavier de Carvalho acaba sendo curta. E como eu falei anteriormente, o pai dele, Augusto Xavier de Carvalho, teria recebido, né, informações de que o filho seria poupado, né, não teria nenhum tipo de pena grave, certo? Caso ele se rendesse à coroa portuguesa. Então nós vamos ter um quadro pintado por Antônio Parreiras, que inclusive tem lá no Museu de História da Paraíba, esse quadro está exposto lá, na qual o José Peregrino Xavier de Carvalho encontra-se com o pai dele, ele está segurando um crucifixo, e aí eles fazem a seguinte coisa, eles acabam tendo uma conversa, certo? Para que o José Peregrino Xavier de Carvalho se rendesse à coroa portuguesa. E assim ele se fez, assim como outros revolucionários, mas apesar de ter uma certa, como é que eu posso dizer, de ter tido uma certa garantia de que seriam poupados, mas todos eles foram acusados de lesa majestade, né, que é o crime contra a realeza. E aí se entregaram no mosteiro e igreja de São Bento, que tem até uma placa lá na frente, inclusive, né, falando isso. E aí o José Peregrino Xavier de Carvalho, depois de se render, ele fica preso justamente nessa casa, onde ele nasceu, mas também tem um outro porém. Aqui ele nasceu, ficou preso, mas também viveu, entre aspas, seus últimos momentos antes de ser sepultado. Justamente pelo fato de que aqui, próximo de onde estamos, tem a Duque de Caxias. Seguindo ela direto, a gente vai passar para a Rua das Trincheiras e em um certo cruzamento com a João Machado, nós vamos chegar na igreja de Nossa Senhora de Lourdes. A cabeça e mãos dele foram expostas, certo? E foram enviadas aqui para a Paraíba, assim como de outros revolucionários também, né? Lá na ladeira do Hotel Globo, como também na Praça do Barão Rio Branco. Vocês podem ver que tem algumas placas sobre esse fato. Aqui em João Pessoa são 4 placas que tem sobre a Revolução de 1817. No dia 21 de agosto, ele foi enforcado no Recife, tendo o seu corpo arrastado por cavalos até a matriz do Santíssimo Sacramento. E aí, consequentemente, seus membros corporais são enviados à Paraíba. A mãe dele, Dona Jacinta, pagou um vigia para que pegasse a cabeça do seu filho. E assim fez o enterro aqui, neste imóvel. Como vocês podem ver novamente. E
Saindo do imóvel, acaba acontecendo um cortejo fúnebre até a Igreja da Misericórdia, justamente para fazer o sepultamento do jovem revolucionário que foi um dos líderes desse movimento aqui no Nordeste, né? Já que a gente não inclui somente a Paraíba. E tem um detalhe curioso, que quando a cabeça dele está na posse da mãe, ela coloca no mesmo caixão em que o corpo do avô dele tinha sido enterrado. E aí eles fazem todo esse percurso até chegar aqui, na Igreja da Misericórdia, e assim concluir o sepultamento desse jovem revolucionário. E a Igreja da Misericórdia, inclusive, é uma das mais antigas aqui da cidade de João Pessoa. Uma das primeiras igrejas a ser construída. Inclusive, tem alguns relatos de que ela serviu como a igreja matriz na nossa cidade, enquanto que a atual catedral estava sendo construída. Bom, e aqui nessa rua Beco da Misericórdia e posteriormente Rua Peregrino de Carvalho, é onde se passa toda a vida deste jovem revolucionário, que aí vocês podem ver tanto aqui no livro História da Paraíba, na sala de aula, como também em vários outros livros sobre a história da Paraíba, sobre a história do Nordeste. E assim como o André Vidal Negreiros no século XVII, no século XIX a gente tem essa grande figura também, certo? O imóvel atualmente funciona um comércio, mas aí a gente não sabe como é por dentro, se é as características originais de época ou se houve alguma mudança, mas o fato é esse. Ele teve uma vida bem curta, né? Ele faleceu muito jovem, aliás, foi morto muito jovem, né? Ali na faixa da sua maioridade penal, ali 17, 18, 19 anos, nessa faixa aí. E aí, sua história termina aqui, na Igreja da Misericórdia, na cidade da Paraíba, né? Que era o nome da capital naquela época. Bom, e esse foi um pouco da história do grande revolucionário José Peregrino Xavier de Carvalho. Você já conhecia a história dele? Não? Diz aí nos comentários. Bom, e se você também já sabia, inclusive vai aparecer um vídeo, acredito que seja desse lado aqui, certo? Davi tá me corrigindo, é desse lado mesmo, sobre o casarão, que a gente já gravou um vídeo sobre ele, claro, a gente não conseguiu entrar. Mas aí a gente conta um pouco da história dele, e tem até uma foto antiga dessa rua aqui, que aí a gente consegue ver também o imóvel. Então, é isso, gente. Vamos se despedindo aqui nesse vídeo. Muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Compartilhe com seus amigos, seus familiares, né? A gente está gravando aqui no início de março, basicamente no dia 6 de março, né? No mesmo dia em que começou a Revolução de 1817 lá em Pernambuco. E aí, semana que vem, no dia 13, é o aniversário da proclamação da independência aqui na Paraíba. Então, é isso. Acompanhe nossas redes sociais e até um próximo vídeo. Tchau.